E agora, deixa eu convidar aqui a minha xará, né? Agora é hora de convidar a minha xará aqui para uma conversa, a Paula Violante, COO da Iguá Saneamento. É isso, Paula? Seja bem-vinda. Obrigada. A Paula também estava aqui desde o início, né, Paula? Desde o início. Acompanhando Muito. todo o evento. Vamos lá, chegou a sua hora, então. Pois é. Deixa eu só te apresentar aqui para o nosso público. Paula Violante, engenheira química formada pela UFSCar, é mestre em hidráulica e saneamento pela Universidade de São Paulo, possui MBA em desenvolvimento empresarial pela Universidade Dom Cabral. Com mais de 20 anos de experiência no setor de saneamento, construiu trajetória em posições executivas ligadas a operações, engenharia, inovação e sustentabilidade. Atuou como diretora de engenharia e inovação da Sabesp, foi diretora de engenharia e construções da Comgás, diretora de engenharia na EGEA, saneamento, diretora de sustentabilidade e engenharia na Iguá, e hoje, então, ocupa a cadeira de COO da Iguá. Paula, então, reúne experiência na execução de projetos e na expansão de serviços essenciais. Seja muito bem-vinda. Paula, eu queria só checar uma informação, porque essa sempre me chama a atenção. Não sei se a gente ainda está nesse patamar de 100 milhões de brasileiros sem saneamento público e 32 milhões de brasileiros sem água potável. Esse é um número que me escandaliza sempre, apesar do marco do saneamento. A gente avançou, claro, acho que a gente pode tratar desse assunto, mas são dois temas que ainda me chocam. Universalização do saneamento e segurança hídrica. E aí, na prática, Paula, como é que a gente faz para essas duas demandas tão básicas, tão fundamentais, andarem juntas e a gente resolver esse problema de uma vez por todas no país? Pois uma tese, né? É uma tese. Vamos tentar aqui explorar um pouquinho. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E parabéns a Tânia. Obrigada pela pergunta também, Paula. Muito legal ouvir a Adriana falar e todos que passaram por aqui. Eu acho que o desafio do Brasil, se hoje a gente puder dizer, é um desafio de infraestrutura cada vez mais. Então, quando a gente olha para minério, a gente escuta a mesma música que nos aflige em algumas situações no dia a dia. Quando a gente olha para óleo e gás também, e não é diferente no saneamento, Paula. O saneamento, eu acho que ele está caminhando a passos largos. Estado de São Paulo, aqui, posso dizer, né, acredito que tenham ex-colegas da Sabesp aqui, Sabesp vem fazendo uma grande evolução bem rápida com todo o planejamento que foi feito e que pude participar. E no Brasil como um todo, eu hoje como Iguá, nós estamos em diversos estados, nós temos Mato Grosso, Rio de Janeiro, Paraná, interior de São Paulo, Sergipe, que é a nossa mais nova, né, o estado todo, 74 municípios. O que a gente vê é que primeira coisa, nós somos um país continental, de dimensões continentais, com culturas muito diversas, com planejamento urbano sendo bem, vou procurar um termo melhor aqui, um pouco confuso, vamos dizer, um planejamento urbano que é um desafio de dia a dia de todos nós. Muitas vezes as cidades, os municípios, os vilarejos, e agora no Nordeste a gente aprende um novo nome, que são os povoados, eles se desenvolvem de uma maneira não planejada, não linear. Então, o uso e a ocupação do solo numa cidade ele acontece de maneira totalmente desregrada, muitas vezes, e isso gera, vamos dizer, a consequência do não saneamento, isso gera a consequência de, talvez, até uma não dignidade de vida das pessoas. Né? Então, qual que é o orgulho nosso quando a gente trabalha em saneamento? É levar essa dignidade, é conseguir despoluir, e eu não quero me emocionar, porque eu sou uma apaixonada pelo saneamento, mas é conseguir chegar em locais onde a pessoa nunca conseguiu sentir o odor da própria comida, porque ele lida no dia a dia com
o que eles chamam, né, quando a gente adentra a comunidade, com valões a céu aberto, onde todos os dejetos passam por ali na frente da casa ou no quintal da casa, né? E quando isso chove, isso entra para toda a casa, enfim. É isso que o marco regulatório vai proporcionar cada vez mais, sejamos públicos ou privados, esse desenvolvimento e essa dignidade de vida das pessoas que a gente chega. Quando a gente chega com saneamento, a gente transforma, a gente muda. Mas não é uma tarefa fácil, né? Eu acho que eu sei que eu vou, desculpem a expressão, chover no molhado aqui, mas tudo que cada um dos palestrantes aqui colocou é fundamental, são as coisas que a gente vive no dia a dia. Por exemplo, quando a gente vai fazer todo o planejamento, o projeto básico, vamos dizer assim, a gente já está indo para o licenciamento, mas esses licenciamentos, muitas vezes, eles são realmente um pouco mais longos do que nós precisaríamos para que a gente consiga, de fato, executar as obras, colocar essas obras em um ritmo importante para a gente cumprir, inclusive, o marco regulatório. 2033 está chegando, está batendo a porta, nós temos 99% de água para colocar na casa das pessoas, sejamos, de novo, públicos ou privados, e 90% de coleta, afastamento e tratamento. E, para isso, a gente precisa contar, primeiro, com um marco regulatório que foi muito importante para o saneamento, esse marco, pôde trazer, aí sim, uma evolução fundamental, pôde trazer uma certa previsibilidade na questão regulatória, que é outra coisa tão importante. Quando a gente fala de saneamento, a gente é uma indústria de capital intensivo, onde nós utilizamos, nos primeiros 10 anos de contrato, muito capital para que a gente consiga executar os investimentos necessários, melhorar as operações que nós precisamos, né? Então, tudo isso, se você tem um ambiente um pouco mais previsível, regulatoriamente mais estável, é fundamental para que a gente consiga, de fato, seguir adiante e colocar e reduzir cada vez mais esse número, essa população que nós temos aí para ter saneamento. Agora, Paula, você com tanta experiência no mercado, você está satisfeita com a velocidade das obras em relação ao marco do saneamento? Porque 2033 está logo aí, você bem disse. Estamos na velocidade certa? Poderia estar melhor? Como é que você enxerga isso? Olha, eu acho que a gente evoluiu muito nos últimos anos, né? Isso muito por conta da legislação, mas há melhorias a serem feitas. Exemplo, licenciamento. Para a gente, o licenciamento é uma questão fundamental, né? Tudo nosso, porque nós estamos lidando com rios, nós estamos lidando com manguezais, no caso do Rio de Janeiro, próprio Sergipe, enfim, regiões litorâneas. Nós temos muita coisa relacionada a áreas de proteção ambiental, zona de proteção de mananciais. Então, tudo isso vai trazendo uma complexidade maior no processo de licenciamento. E essa complexidade, ela pode ser discutida, sim, cabe a nós discutirmos antecipadamente, isso a gente já vem fazendo muito, aprendendo com o mercado como um todo, mas também eu acho que cabe aos órgãos ambientais também estarem mais providos de técnicos que possam dar celeridade num licenciamento que nós precisamos para conseguir ganhar tração maior e execução maior, conseguir mobilizarmos os contratos. Então, esse realmente é um desafio. Talvez um outro ponto de desafio importante, o saneamento ele não ele tem uma agência nacional federativa, né, que é a ANA, Agência Nacional de Águas, que é uma agência que vem fazendo as diretrizes, né, para o saneamento. Essas diretrizes são diretrizes fundamentais para que a gente possa, no dia a dia, junto às agências reguladoras também, conseguir melhorarmos
cada um dos contratos, porque o saneamento ele é municipalizado. Então, você lida com a agência municipal, você lida com a agência estadual, você lida com diversos saberes que nem sempre estão tão desenvolvidos assim, vamos dizer. Então, você ter uma diretriz nacional cada vez melhor, que você possa agregar ao seu contrato, vai trazendo uma melhoria e uma previsibilidade maior na questão relacionada tanto técnica como econômica financeira, que é tão importante. Aliás, a gente precisa muito do financiamento. Então, o financiamento ele vem, mas ele precisa dessa previsibilidade. Você precisa ter um ambiente um pouco mais estável, né, para que você consiga manter um financiamento de maneira adequada. Previsibilidade e segurança jurídica, Paula. Isso, exato. A Paula está sendo bem elegante aqui, mas deve ser uma bagunça, né? Porque você tem a agência nacional, a agência estadual, a agência municipal, um monte de legislação, aí você tem a equipe do jurídico que tem que se virar aí, né, com essa questão de licenciamento. É bastante complicado, né? A Paula está sendo bem elegante aqui. É desafiador, Paula, desafiador. É desafiador. Mas a gente vai aprendendo e vai junto, né? Claro. Junto entre a Adriana falou muito isso, né? Não são competidores, nós somos parceiros. Então, o privado, junto das associações também, trabalhando em equipe para que a gente consiga ir melhorando e trazendo os fundamentos principais para a gente conseguir ir para frente, né? Executar, porque o fim é muito bonito, né? Nós estamos falando de ter rios limpos, nós estamos falando de ter a melhoria de qualidade de vida das pessoas, nós estamos falando de melhoria na saúde do indivíduo, das crianças que podem começar a ir na escola sem ficarem doentes a toda hora por conta do contato, né, com as questões da poluição. Então, acho que, se todos puderem estar cada vez mais munidos do mesmo objetivo, a gente consegue caminhar e cumprir as metas do saneamento que estão previstas para 2033. Mas são desafios interessantes. Paula, e gostaria que você colocasse também na tua reflexão a concessão, as concessões e também as parcerias público-privadas. Como é que tem sido o papel das PPPs também na aceleração desse processo? Os dois tipos de contratos são muito importantes. Acho que convivem bem. As PPPs, eles são contratos em que você, muitas vezes, você tem você não está diretamente ligada com a agência reguladora, você está ligado com o poder ali, com a empresa concedente. Muitas vezes é uma empresa pública que concede uma parcela do serviço. Então, muitas vezes nós temos PPPs na Iguá, PPPs de água no estado de Alagoas, temos PPPs de esgoto no Paraná, no interior de São Paulo. Enfim, são contratos importantes. Acredito que o colega comentou da nova lei, né, das PPPs, que isso também foi uma evolução importante para todos nós. São contratos mais, eu diria, mais específicos, com indicadores muito específicos, e que também, no dia a dia operacional, da execução, são desafiadores, porque você tem uma relação do privado, que tem uma visão contratual muito importante, muitas vezes para além do lucro, porque o privado não é esse bicho-papão, ele quer fazer tudo direitinho, a gente quer fazer e executar conforme as normas, nós queremos, né, fazer o melhor para aquela comunidade. E essa é a intenção, pelo menos, de todos que eu vejo e da Iguá, onde eu atuo hoje. Nós somos uma empresa de acionistas canadenses e brasileiro. Então, assim, acho que todo mundo quer seguir o que tem que ser seguido, tanto do contrato como das legislações ambientais, etc.
Agora, o grande desafio das PPPs é isso, é que você tem um curto espaço de tempo para a execução das obras, principalmente de ampliações e tal, e também, muitas vezes, das melhorias de sistemas que você tem que fazer. O saneamento, muitas vezes, o pessoal tende a entender que é uma empresa de obra. Não é. Nós somos operadores. Então, muitas vezes, quando você assume um sistema, principalmente até em concessões plenas, você tem o desafio também de melhorar aquilo que está implantado. E aí você tem desafios imensos, como redução de perdas. Hoje, a perda no Brasil ela tem uma média de 38%, mas quando você chega e adentra e começa a medir, de fato, a micromedição, que é aquele hidrômetro que fica nas nossas residências, contra o que é a macromedição, que é aquele hidrômetro maior que vai medir as redes, que a gente setoriza essas redes. Então, é um processo bastante complexo, operacionalmente falando, e que precisa de uma visão e de um entendimento também regulatório importante. Então, as PPPs novas elas já vieram com melhorias contratuais fundamentais para que a perenidade dessa PPP permaneça e que o fruto seja bom para os dois lados, né? Seja bom tanto para o concedente como para o próprio investidor que está ali executando, atuando e operando no sistema seja de coleta, tratamento, afastamento de esgoto ou de água. Quer dizer, operar o sistema pode ser tão mais complexo do que a parte de obras. obras. É complexo. Imaginem, você tem uma cidade. Nessa cidade, você tem todas as vias com redes de água, de esgoto, implementadas ali embaixo do solo. E, muitas vezes, em cidades metropolitanas, principalmente, você tem mais coisa no subsolo do que para cima do solo, né? Então, tem todo tipo de rede, cada vez mais uma complexidade grande de tudo, fibra. E quando você vai fazer uma manutenção, você tem que ter um outro desafio importante, são os cadastros atualizados, né? Você tem que ter uma conversa muito grande entre saneamento e gás. Tem o nosso colega ali, Rafael, da Comgás. Rafael sabe bem do que eu estou falando, né? Muitas vezes, quando a gente todas as redes de gás estão implementadas e nós vamos fazer uma manutenção numa rede de abastecimento que passa ao lado da rede de gás, que passa ao lado da fibra, que passa ao lado da telefonia, se esse cadastro não está muito direitinho, você corre um risco grande de pegar uma rede de gás, de estourar uma fibra e ficar com consequências maiores. Então, é desafiador. Muitas vezes as pessoas não entendem tão bem o saneamento no dia a dia e na prática. Eu brinco que a gente funciona como, muitas vezes, um hospital. Nós trabalhamos 24 horas por dia, 365 dias do ano, ininterruptamente. A operação é assim que funciona, com centros de controle, com pessoas 24 horas por dia, olhando pressões de rede, olhando como é que está a vazão de um determinado sistema produtor, como é que nós vamos fazer para mudar um sistema que efetivamente está sofrendo uma crise hídrica, por exemplo. Como o Brasil é um país continental, nós temos diferentes regiões sofrendo diferentes impactos climáticos, né? E isso também é uma variável que vem aí assolando um pouquinho e trazendo desafios importantes para o nosso dia a dia. Por isso que é tão importante o planejamento, o projeto, o entendimento dos sistemas. Bastante complexo, Paulo. A gente percebe que a parte de saneamento ela impacta em outros setores. Você Sim. trouxe a questão do gás, cabeamento, fibra, enfim, muita coisa. Tem que estar tudo bem catalogado aí para não. Acho que eu falei mais cedo. Quem estava aqui comigo era o André, né? Que você perfura e não sabe o que você vai encontrar lá embaixo, né? Esse é o Brasil. A gente precisa saber o que vai encontrar embaixo. Então, por isso, esse dia a dia aí de conversa com as outras operadoras também é fundamental. Com outros setores com também, outros setores. Bom, e para o mercado de infraestrutura ganhar ainda mais escala, Paulo, o que você definiria ou traria de...
que falta realmente para ganhar um pouco mais, né, de capilaridade? São projetos mais maduros? Você precisa de mais mão de obra qualificada, um financiamento, uma coordenação mais integrada para acelerar esse processo? Eu acho que um pouco de tudo isso, a coordenação integrada é fundamental, né? A gente conseguir integrar todos os aspectos contratuais, quando a gente começa, por exemplo, nós estamos mobilizando, estamos no primeiro ano de contrato do Estado inteiro de Sergipe, que é uma concessão plena. Nesse, você vê o contrato, você vê as metas, mas você tem que já começar a trabalhar em todos os projetos, nos planos diretores, como é que você vai expandir, quais são os corredores de expansão de cada um dos municípios. Então, para isso, você precisa de muita engenharia, muitas empresas de projeto que estão e precisam cada vez mais trazer talvez mais tecnologia e agilidade. Recentemente, nós estivemos trabalhando com o pessoal da Alemanha, e lá na Alemanha eles já têm uma forma diferente de fazer alguns projetos lineares, que são mais, vamos dizer assim, redes menos de menor diâmetro, que podem passar em vias com menor profundidade. A gente tem muito isso. Então, hoje, eles já têm sistemas com digital twins, com inteligência artificial, que vão nos ajudando a trazer maior agilidade a alguns projetos, porque é sempre interessante a gente trabalhar, como a colega Adriana colocou, como todos os colegas colocaram, com pelo menos os projetos básicos já trabalhando com o órgão ambiental junto, para que ele possa entender esses projetos e a gente possa ir conversando. Quer ver uma outra situação bastante complexa que a gente tem no dia a dia? Declaração de área de utilidade pública. Às vezes você precisa passar por um lugar que não tem outra alternativa. Você já analisou, verificou. Mas se não conseguir passar por essa rua, tem que passar por aquela, mas não dá. Às vezes você tem a profundidade da rede que tem que ser tem que ser ali. E aí você para, muitas vezes, uma obra para aguardar a declaração de utilidade pública de um poder público que, muitas vezes, demora 2, 3, 4 anos e a obra parada. Né? Então, acho que esse é um ponto também importante, essa integração dos órgãos para que a gente possa conseguir fazer fluir essas questões aí de uma maneira mais célere e a obra efetivamente passe rapidamente. Outra coisa que a gente conversa muito com as comunidades e tem um trabalho também grande, né? Por exemplo, Rio de Janeiro, temos uma concessão plena ali no Rio. Rio de Janeiro, a gente tem a dimensão de grandes comunidades, né? No bloco onde atuamos, nós temos mais de 170 comunidades diferentes. Algumas, e a gente tem que conversar com todos. Algumas, muitas vezes, ligadas a situações aí de segurança muito forte, outras ligadas a milícias, e a gente vai adentrando, vai conversando, tem que começar primeiro com um trabalho de social, socioambiental, entender como é que aquela comunidade atua, quais são os principais problemas daquela comunidade, como é que a gente pode ajudá-los, empregá-los também nas obras, fazer com que todos entendam para que a gente possa trabalhar ali de uma maneira a ter as obras implantadas. Uma outra grande questão, como o uso e ocupação do solo não vamos dizer assim, totalmente planejado, então você não pode, muitas vezes, nessas comunidades, ter a solução convencional, onde você abre uma vala, ou você faz, por método não destrutivo, uma cratera para colocar as redes. Ali, se você fizer isso, você derruba todas as casas. Né? Então, são soluções que têm que ser pensadas de maneira distinta. E aí, toda a parte de normativa técnica também precisa evoluir em relação a isso,
porque você vai ter que dar soluções não convencionais para essas situações. Você vai ter soluções e projetos não convencionais, né? Muitas vezes você tem palafitas em cima do córrego que você tem que despoluir, e aí você não tem o poder de tirar aquelas pessoas dali. A gente até gostaria, mas não tem. Então, como que eu vou despoluir aquele córrego, aquele rio, aquela... Então, você vai ter que grampear essa tubulação e depois para eu dar manutenção. Então, essas são algumas questões que a gente lida no dia a dia, para você e todos nós aí podemos compartilhar um pouquinho do nosso mundo, do nosso dia a dia, das nossas experiências. E, Paula, vou pedir para você compartilhar um pouquinho dos projetos da Iguá agora para o futuro, né? Olhando um pouquinho para frente, 2030 está logo aí, temos o marco de saneamento em 33, mas quais são os projetos à vista, as metas de vocês para o saneamento? A principal meta é atender todos os contratos plenamente. A gente vem fazendo isso. O nosso grande desafio agora sempre temos contratos com graus de maturidade diferentes, uns que já são contratos de 15, 16 anos, então as curvas de investimento maiores já aconteceram, e temos contratos que estão iniciando agora. Então, estamos agora no momento do planejamento de todas as obras. Hoje, por exemplo, Luiz quase que não deu, porque estava em Sergipe, estava lá em Aracaju. Hoje nós estamos inaugurando as 4 adutoras principais que a gente conseguiu fazer aí num tempo recorde para levar para o interior de Sergipe água. As pessoas, em alguns municípios, tinham água uma vez a cada 40 dias. No Nordeste, nós temos regiões que nós não temos rios. Então, você tem que fazer adutoras de 80, 90 quilômetros, com várias estações de bombeamento, para você conseguir levar água até esse interior, até esses povoados, de uma maneira correta e digna, né? Que as pessoas possam ter isso. Então, esse é o momento atual, nós estamos muito orgulhosos. Temos conseguido, aí, nesse momento, entregar todas as obras do plano emergencial. Hoje, são algumas das inaugurações que estão acontecendo nesse momento. A gente está aqui online, conversando com a equipe, todo mundo muito feliz. E, mais do que tudo, né, levando água para as pessoas, levando saúde, levando dignidade, né? Acho que esse é o ponto principal. No Rio, a gente já tem a principal estação de tratamento ali da Barra da Tijuca, Recreio, e toda a região do entorno inaugurada e em execução e em operação. Agora estamos conseguindo fazer a expansão. Tivemos os coletores de tempo seco, que são soluções diferentes, um pouquinho diferentes das convencionais ali no Arroio Fundo. Temos um projeto muito bonito, muito legal ali no Rio, que são, na verdade, a dragagem do complexo lagunar. Não sei quem conhece ali o Rio, conhece aquela região, Lagoa da Tijuca, Marapendi, Jacarepaguá, enfim. São lagoas que são interligadas ao mar, que a gente está voltando à vida dessas lagoas, né? Ao despoluir, ao tirar o esgoto que era encaminhado para elas diretamente, né? E também melhorando os manguezais que ali estão. Já temos 80 mil mudas de mangue plantados e recuperados, e é um orgulho muito grande fazer parte dessas melhorias, né? E, Paula, só uma curiosidade, você disse que foram aprendendo, né, ao longo do tempo com as PPPs, as parcerias público-privadas, as concessões, às vezes prazos muito curtos, de difícil execução. Hoje a legislação brasileira já está mais preparada, está mais flexível, mais receptiva para os desafios desse setor, que, como aqui falamos, ele abrange tantos outros setores, né, tão delicado. Hoje a gente tem o marco regulatório foi fundamental para a gente, foi uma virada de página no saneamento, né? Acho que esse foi o ponto principal nosso.
a gente tem algumas questões. Nós lidamos, como a gente tem agências municipais, agências estaduais, tal, a gente lida ainda com questões. Olha, a lei estadual choca com a do marco regulatório. Então, muita gente do jurídico e regulatório nos apoiando nesses aspectos. Às vezes, por exemplo, a gente tem casos de municípios, em determinados municípios, tem as leis municipais também. Então, tem municípios que falam, você não pode escavar mais aqui nesse município, não pode mais abrir o asfalto. Sim, mas então como é que a gente faz a obra de rede? A gente vai recuperar o asfalto. Então, tem toda uma negociação nesse dia a dia aí para fazer, mas estamos evoluindo, Paula. Esse é o ponto principal. Estamos todos aí, o Brasil está em franca evolução e temos que ser sempre positivos e vamos fazer essa despoluição acontecer e cada vez ser uma terra ambientalmente responsável, ambientalmente limpa, no sentido de ter rios limpos, córregos limpos e mais água disponível para todos. Perfeito. Agradeço muito, Paula Violante, diretora executiva de operações da Iguá Saneamento. Obrigada, Paula. Eu que agradeço.